começou eu indo para Berlim fazer o festival de cinema. Fui parar em Paris, porque tem um amigo que mora lá, estuda cinema há 1 ano e meio. E aí, né, o assunto é cinema, é fotografia. Então a ideia de passar um mês lá é para descobrir Paris sem ser turista. Porque a primeira vez que eu fui para Paris eu fiquei 7 dias. E aí correndo atrás de todos os pontos turísticos o tempo inteiro, quer dizer, é exaustivo, ao mesmo tempo você não vê tudo. Então eu topei essa viagem porque eu ia ficar um mês em Paris, era como se fosse um mini intercâmbio mesmo. Eu poder acordar, tomar meu café creme com a minha baguete francesa, com a manteiga, quer dizer, eu poder viver um pouquinho o que o francês vive, né? E sem pressa, e conhecendo ruas diferentes, conhecendo lugares diferentes, até com várias dicas de pessoas de lá e lugares que os turistas não vão muito frequente. Então eu comecei a descobrir, mas daí pintou para fazer a matéria, então aí me inspirou mais ainda, porque eu fiquei com vontade de conhecer mais lugares ainda, então tinha lugares fantásticos que marcaram muito, tipo alguns, como o Paul-Bert Marché, que é lá em Saint-Ouen. Acho que é um dos antiquários maiores do mundo, os mais interessantes. Tudo em Paris é maravilhoso. Minha primeira professora de francês, ela mora lá há quase 25 anos. Ela é casada com um francês e ela é psicanalista, então ela trabalha e mora lá há alguns anos. E ela mora no Place d'Italie, que é um dos bairros que ainda consegue mostrar um pouco da França sem tombada no patrimônio público, então você não pode destruir mais. Então tem uma história muito interessante nesse bairro que ela me contou de muitos anos atrás, não vou saber contar exatamente a mesma coisa. Mas eu achei assim um dos bairros mais tradicionais e mais interessantes de se morar para viver assim, Paris. Você vê que você está em Paris. Outros já estão mais descaracterizados, mas também são muito interessantes. Eu até registrei tudo, a maioria das coisas com a minha máquina 5D, Mark II e tal. Mas como o iPhone está sempre comigo, e assim, eu realmente eu ando muito inspirada e eu ando vendo foto em tudo que eu faço. Então, o iPhone me proporcionou fazer fotos de todos os lugares que eu fui a qualquer hora do dia, né? Por quê? Porque além de fotografar com o iPhone, a gente tem o Instagram, que é um aplicativo. Então, assim, tinha dia que eu fotografava à noite, é claro que a luz não estava muito boa, mas eu já imaginava que eu ia usar o filtro tal, ia clarear, que ia dar aquela sensação que é o que eu queria mostrar. É lógico que não é aquela foto, você não vai ampliar, você não vai, talvez, divulgar, mas é o momento, aquele momento para mim é fiel, entendeu? E eu consegui transmitir. Então, o Instagram tem um formato quadrado. Então, muita gente fica preocupada em cortar a foto e tal. Eu não, eu já fiz a foto pensando naquele formato quadrado. Mesmo, eu já imaginava que pedaço da foto ia sobrar. Então, eu postei 550 fotos. Eu consegui captar, foi com o meu olhar, uma coisa autoral, assim, o que eu estava vendo diariamente. Entendeu? Então eu consegui captar exatamente o que eu vi em Paris. Talvez, igual eu falei, não seja o melhor método de divulgar ou de imprimir, entendeu? Mas eu não estava muito preocupada com isso lá. Eu estava preocupada em registrar minha viagem, em registrar os lugares que eu fui. Surgiu essa ideia de fazer esse ensaio, de trazer matéria para a revista FTV e Magazine, da Super Griffner Rodrigues, né? O super querido amigo fotógrafo, inspirador. Então, e aí me deu mais vontade de ir. Então, assim, comecei a pesquisar com os franceses amigos, comecei a perguntar o que você acha que é interessante, que geralmente os turistas não conhecem, né? Por exemplo, esse Paul-Bert Marché mesmo, foi uma dica desse meu amigo que mora lá, que nunca ouviu muita gente falar. Tem gente que mora lá que não tinha ido ainda. Eu estava procurando novos ângulos para mostrar a mesma coisa que todo mundo está acostumado a ver de uma forma diferente. Então, por isso que eu acabei descobrindo esses ângulos da poça de água, alguma coisa assim, porque eu estava tão atenta ao que estava acontecendo ali que eu consegui captar bastante coisa. E eu fiz da minha viagem uma das melhores experiências da minha vida. E eu fui inspirada na música La Vie en Rose mesmo. E no meu pai, que eu vou te dizer, pra mim é La Vie en Rose a frase. Se a música estiver no fundo ainda, melhor ainda.